Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo e eu quero te contar por que se arrepender é um ato de inteligência. Falta muito isso em nós, às vezes se arrepender dói e parece que machuca, mas eu quero te citar um exemplo muito interessante que vai fazer tu pensar e refletir sobre isso, beleza? Roda a vinheta e é nóis! E para falar de arrependimento, nada mais sublime, suave e exemplar do que Cristo, onde deixou os seus ensinamentos. Mas eu quero te contar uma história de duas pessoas que cercaram a ele, que cercavam na sua amizade, que eram dois dos seus discípulos que se chamavam Judas e Pedro. Óbvio que tu já conhece. Só que é o seguinte, os dois acabaram mentindo para Jesus, para Cristo. Pedro, quando Cristo estava sendo crucificado, estava indo para lá, alguns homens que estavam lá falaram: olha, tu é o homem que anda com ele também. E de fato ele mentiu, disse que não, eu não conheço esse homem, quando era um dos seus preferidos, onde Cristo falava. E mentiu, ele fez uma coisa errada com o seu amigo, com o seu mestre. De fato Judas também, que andava com Cristo, só que Judas traiu Cristo, porque na época os soldados queriam saber onde eles estavam, e Cristo foi condenado sem erro nenhum, e Judas pegou e falou assim: ó, Cristo está naquele lugar, recebeu 30 moedas, e foi lá onde ele denunciou, vamos dizer assim, disse que Cristo estava naquele lugar. Soldados romanos na época foram lá, pegaram ele, enfim, e de fato Judas acabou traindo. Os dois, Pedro e Judas, tiveram um erro perante o seu amigo, só que os dois tiveram histórias diferentes na sequência depois dessa traição, depois dessa mentira, que um acabou se suicidando, aonde o peso da mentira e daquilo que ele tinha feito foi muito de fato pesado para ele acabou tirando a própria vida, só que Pedro se arrependeu. E tem um fato interessante desses dois, porque Judas já vinha dando sinais de que ele iria fazer aquilo, e de fato Pedro não, onde Pedro sempre estava na volta de Cristo. Mas por que eu quis te contar toda essa história? Porque Pedro se arrependeu, e de fato Pedro não dava sinais de que iria fazer aquilo, mas na hora ele errou. E a gente passa por isso na vida com amigos, com família, com esposa, esposo, filhos. A gente vai passar por isso. Mas o importante de tudo é se arrepender, porque o destino de Pedro e o destino de Judas foram completamente opostos, aonde Pedro depois acabou alcançando vários milagres, fez várias coisas em nome do Mestre, que foi Cristo. Mas trazendo para o dia de hoje, se arrepender é inteligente, porque pode mudar a história de uma vida, de uma amizade, de um relacionamento. Então, se arrepender é um ato de inteligência, é um ato de humildade e é um ato de evolução como ser humano. Se arrepender faz parte da vida. Se arrepender é para poucos. Por isso que o sentimento de arrependimento, o sentimento de humildade também é para poucos. Junto, espero que tu tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha, dá esse apoio aqui pro Leozão e a nós.